Olá, há exatos um ano, o 21h30 entrava no ar aqui na TVU. E desde lá eu persigo uma entrevista com o meu querido Paulo Roberto Falcão. Um dos melhores jogadores do planeta na sua época. Uma figura que transcende os continentes, porque afinal de contas é conhecido nos 5 continentes. E está sempre também trabalhando em causas voluntárias. A gente vai falar um pouco sobre a carreira do jogador, a questão do técnico, outros assuntos, mas também sobre voluntariado, porque afinal de contas, Falcão está com a sua imagem à disposição de algumas entidades, entre elas o Instituto da Criança com Diabetes no Rio Grande do Sul. Paulo Roberto Falcão, mundialmente conhecido como o Rei de Roma, comemora um ano de 21h30 a partir de agora aqui na TVU. Fique com a gente. Paulo Roberto Falcão, finalmente. Cara, essa semana é a semana do finalmente, entendeu? Porque eu botei pressão em tantos amigos que eu queria ver aqui no programa e conversar com eles, é a semana do finalmente. Mas aniversário é aniversário, né? Tudo bem? Tudo ótimo. E tu, como é que tá, hein? Tô bem, bem. Tá bem? Eu até estava comentando aí com os amigos ali fora que eu tô numa fase de me irritar, né? Se eu tô no carro, o cara faz uma barbeiragem, eu me irrito, mas me irrito sozinho no carro. Sim. E dou risada. Tranquilo. Né? Eu li, alguém escreveu um texto sobre isso, dizendo assim que ele escreveu, eu tenho dia de me irritar. Então, a gente... Olha, não falta motivo, né? Olha muito noticiário político, por exemplo, e aí se irrita bastante, o futebol te irrita mais, o que te irrita mais? Sabe o que eu torço, na realidade? Eu estava pensando esses dias, Felipe. Porque a gente cansa, né? Você não pode cansar, porque você tem que falar desse assunto. Como a gente não precisa falar desse assunto todos os dias, né? Porque não tem um programa para falar sobre política, a gente cansa. Então chega um momento que tu não olha mais, que tu não olha... Porque é uma repetição. E eu só torço para que as pessoas que estão comandando essa possível mudança desse país não cansem. Porque eles não podem cansar. A gente pode, a gente passa o jornal assim, pô, de novo, vocês estão bom, quando é que vai terminar isso? E tu vê o interesse das pessoas, não é o interesse pelo país, é o interesse de cada um salvar o seu, de cada um se proteger, de cada um cuidar para que saia bem, desde que não fique afetada a imagem, mesmo que isso acarrete um problema para o país. Então, é uma esculhambação e eu canso, sabe? Eu, como acho que a maioria dos brasileiros, eu acho que é nisso que muita gente se apega. Vai cansar, vai passar. Só que eu estou notando que o pessoal que está envolvido na tentar dar transparência, né, que é o judiciário e tal, que são os procuradores, não estão cansando, não. Felizmente. Todo dia tem uma pegada diferente. Felizmente. Como é que é o teu dia? Tu já me disse que antes da gente entrar no ar, estava te ouvindo na Rádio Guaíba. Isso é 9, 10 da manhã. Mas tu tá jogando tênis antes. Como é que é o teu dia? Como é que tu te organiza? O que eu faço? Eu faço 3 vezes por semana, eu faço o meu peso lá. Segunda, quarta e sexta. Eventualmente coloco um joguinho de tênis aí no meio. Eu começo a treinar 15 para as 8 horas. Então, 10 horas eu estou liberado. E eu aprendi também que é muito mais fácil você treinar de manhã cedo, que fica com o dia livre, do que inventar de treinar no final da tarde. Então, como eu tenho a opção da manhã e final da tarde, eu faço uma opção para trabalhar de manhã, treinar de manhã. Enfim, meio-dia buscar minha filha no colégio e fico muito ligado nas coisas que estão acontecendo, né? Gosto de televisão, gosto de ver televisão, gosto de ver... Você tem saudade de televisão? Sabe que eu adoro rádio também. Eu acho que o rádio tinha um baita programa. O rádio te dá uma capacidade de velocidade de raciocínio que a televisão não te dá. Não. Porque a televisão, faz um silêncio na televisão, tu já tem a imagem. No rádio não tem silêncio, né? Então isso te obriga a você ter uma capacidade de reação imediata. Então gosto de rádio, gosto de televisão, coisas que eu fiz há muito tempo. Eventualmente, sou convidado, vamos de novo trabalhar, e eu fico pensando e tal. Porque se eu voltar para a televisão, está muito claro para mim, Felipe, se eu voltar para a televisão, eu estou encerrando a carreira de treinador, que eu ainda não encerrei, né? Eu não posso ir para a televisão e voltar para treinar, não. Então eu, na realidade, eu ainda estou querendo ser treinador, mas adoro televisão, acho muito bom. Antes de eu te perguntar sobre treinador, é o seguinte, tu abriu mão da posição número 1 de comentarista da maior rede de televisão
do Brasil, uma das maiores do mundo. O Kleber, você estava louco, Kleber Machado. Não. Mas o Galvão ajudou. Bom salário, voos... Dá para dizer que tu escolhia os jogos, né? Mas assim, ó, jogos da seleção brasileira, hotel 5 estrelas, classe executiva, tudo certinho, caía todo dia 5, dia 10 do mês. Porque não tinha mais primeira, porque a condição era de primeira. A condição era de primeira. Claro então, que... Tá. Não, mas era excepcional, né? Mas assim, o Galvão, e agora que eu teve com a seleção aqui, a gente almoçou, ele me dizia, pô, como eu insisti para ser treinador, né? Porque a gente conversava muito sobre futebol, e os próprios comentários e tal, e eu sempre tive vontade de voltar a treinar, tá? E ele disse, pô, então por que tu não vai? Tanto é que quando o Internacional me contratou a primeira vez em 2011, eu peguei o telefone, a primeira pessoa que eu disse foi para ele. Ele estava, não sei se na Hungria, era um lugar longe, ele estava jantando com o Felipe Massa, com o Rubinho Barrichello, tinha terminado a corrida, era um domingo de noite. E eu digo, mas ele vibrava, né? E o Kleber Machado, que também é amigaço, me disse, mas é um desgaste absurdo. Eu disse, mas o que eu vou fazer? E a coisa... Não, porque mesmo, o Kleber tá certo, é um desgaste, cara. É horrível. É um desgaste. Porque o futebol é simples, o periférico é complicado. O que é o periférico? É o torcedor, é a imprensa. Porque tu não tem controle sobre isso, né? Tu não tem controle sobre os diretores, às vezes. Sim. Imagina. Então, o que você tem controle é o time, é o teu trabalho, a organização do treino, é como é que você vai trabalhar para atingir uma determinada coisa que você quer no teu time, se você quer um time mais atrás, mais na frente, compactado na frente, enfim, as conversas que certamente você deve achar chatíssimas, existe mais marcação aqui e tal. Então isso eu gosto muito, né? Mas o periférico estraga muito, né? Porque você não pode, e está cheio de casa, o treinador que tem, se não ganhar domingo é demitido. Essa é uma pressão que pega quem? Pega ele, pega o jogador, que os jogadores são espertos, estão vendo, pega a família, pega os amigos. É um negócio assim que é muito, muito, muito forte, né? Alguém vai dizer, mas o salário é bom. Por aí, né? Porque se você sai, muitas vezes você não recebe. E aí tem que entrar em justiça. Aí não vai entrar porque aí pode se sentir, bom, se o jogador entrou na justiça, não vamos contratar o próximo tipo, por quê? Então, uma das coisas que eu, como vice-presidente da Federação Brasileira dos Treinadores, junto com o Mancini, com o Caio, infelizmente o Caio não está mais conosco, morreu, mas o Dorival e tal, e outras pessoas que estiveram na última reunião lá, a minha sugestão é que se obrigue a fazer um contrato anual ao profissional. Ele começa dia 1º de janeiro de um ano e termina dia 31 de dezembro naquele final de ano. Porque o clube vai pensar melhor, Felipe, na contratação. Não vai ficar mexendo toda hora, vai pensar melhor. Ele vai ter um cuidado na escolha, vai fazer uma entrevista com o profissional, vai ter condições de não ficar contratando correndo e não sentir a pressão. Então a gente está brigando por isso, uma das coisas, né? Mas como é que funciona? Se efetivamente o time começar a ir muito mal e o treinador não tiver poder de reação? Aí tem que ter alguém que se dê conta disso. E não tem. Eu não conheço uns times que tem alguém que tem a capacidade de dizer assim, como se tivesse aqui vamos supor, se tivesse aqui alguém que estivesse comandando você lá em cima. Certo. Aí ele vai dizer para a gente no teu ponto aí, Felipe, olha mais para a direita, porque a imagem está melhor à esquerda. É um cara que conhece televisão. Achar alguém que tenha capacidade no futebol de dizer assim, presidente, deixa o Felipe treinando, o time não está ganhando, mas vai melhorar. E está melhorando. Ou está ganhando, mas não vai segurar. Troca. Esse cara na minha avaliação, tem que ser o cara mais bem pago do clube. Esse profissional que tiver essa capacidade de não ligar para a rede social, de não ligar para a pressão de imprensa, porque o cara tem que ser... o diretor executivo, mas ele tem que ser remunerado? Sim, evidente. Ele tem que ser remunerado. E bem, porque... Não é o dirigente aquele do clube esse não tem essa ideia. Não, porque tem que ser um cara que conheça, né? Conheça. Por exemplo, assim, eu lembro sempre da história do Sacchi. Arrigo Sacchi foi um dos maiores treinadores que eu vi. Foi treinador do Milan, ele saiu do Parma, da divisão da C, fez C, B, A. C italiana para B, para... E o Berlusconi viu, esse conhecia. Esse pegou e botou o Sacchi lá e ele me contava, Paulo, os primeiros 7 jogos não ganhei de ninguém. E queria me tirar o Berlusconi. Não, gente, ele fez uma frase. Eu não fico explicando. Não, porque não sei o quê, porque é o resultado, o treinador chegou agora, vai chegar no outro jogador. O que você faz no Brasil? Chegaram outros jogadores, então tem que esperar. Não tem. Vai ficar.
Bom, terminou a entrevista. Mas o Berlusconi era o dono do time. Dono também. E conhecia. Sim, mas também era o dono do time, quer dizer, ninguém é... E conhecia, quer dizer, porque se ele é o dono e não conhece, ele vai perder sempre. Bem. Esse time dele ganhou tudo, o Sacchi. Ganhou tudo. E foi o grande cara que revolucionou o futebol italiano. Em 80, quando eu cheguei lá, Felipe, eu ficava olhando e eu ia falar espaventava, né? Que eu ficava assim, olhando, e digo, mas que é isso? Todos os 10 atrás, famoso catenaccio, que é a famosa retranca, e assim, ó, jogando por uma bola. Aliás, eu dou risada quando falo essa frase. Por que jogar vamos jogar por 10 bolas, quem sabe uma entra. Porque jogar só com uma é muito pouco. Certo. E eu ficava impressionado. Senão vai jogar por 100% de aproveitamento. Não dá, né? É uma só, não dá. Isso é um das mentiras do futebol. Né? E aí eu via, não é possível. E o Sacchi, quem começou a mudar o futebol italiano foi o Liederman, foi meu treinador na Roma. Que ele começou a fazer a marcação por zona. A Itália marcava homem a homem só. Os times italianos, homem, cada um pegava o seu tal, e aí o Liederman começou a mudar, fazer a marcação à zona. Talvez seja por isso que tenha me chamado, que aí nós começamos a jogar a zona, que era uma novidade. Só que o Sacchi modernizou essa zona, ele fez uma zona pressão. O time de jogar por zona, mas pressionava muito o adversário. Isso em 81, 80 quando eu fui, 80, 81 meu primeiro ano, o Sacchi foi um pouco depois. Assim, ó, quando tu chegou lá, tem uma história maravilhosa da camisa 5, né? A camisa 5 jogava atrás da zaga. Era o líbero, né? Era o líbero. Era o Schirei, era o Beckenbauer, né? Não. E aí, não, é que aí eu cheguei, sempre joguei com a 5 internacional. Aliás, quando o Paulo César foi embora, o Capejani, que jogava com a 10, teve um pessoal, os torcedores fizeram um abaixo-assinado para me jogar com a 10. Por causa do Pelé ainda, você gosta? O craque do time tem que jogar com a 10, e normalmente era assim, né? E aí eu digo, tá 5, tá bem, gosto da 5. Não sei porquê. E aí eu chegando na Roma lá, e conversando com o Lido, que era meu treinador, que também era jogador de meio campo da seleção da Suécia. Paulo, qual é a camisa que tu quer jogar? Ele perguntou. Ele chamava de Paulo. Ele disse, mister, se eu não crio problema nenhum de vestiário, eu gostaria de jogar com a 5, mas sou o que decide. Aí ele me deu a 5. E aí o 5 passou a ser jogador de meio campo. A partir dali, então? Porque eu jogava mais na frente, né? Como é que foi a chegada mesmo, assim? Ambientação, porque era a chegada foi uma maravilha. É um brasileiro só, que era um brasileiro. Era um estrangeiro só. Essa era a dificuldade. Você me disse antes também da gente entrar no ar o seguinte, Felipe, hoje é barbada, cara. Não é adaptação. Você vai para a Ucrânia, tem 50 brasileiros. Você vai para Itália, tem 150. Você chegou lá, era só tu no time, no grupo. E tu fica... Primeiro, eu me lembro da minha chegada. Duas ou três perguntas. Na época, o Brasil tinha... Por exemplo, a TV Globo tinha alguém lá dentro. Hoje ainda tem, mas tinha a TV Globo. A Veja tinha o Marco Antônio. O de Brasília tinha o Brizola. O Jornal do Brasil tinha o Araújo Neto. Todos os meios de comunicação estavam em Roma. Não tinha... a notícia não vinha por internet, vinha de lá. Eu me lembro da minha entrevista, a primeira coletiva que eu fiz depois do exame médico e tal. A primeira entrevista coletiva, eu me lembro que perguntaram duas coisas. Perguntaram se era verdade que eu era amigo da Polícia Secreta de Porto Alegre. Porque o Salomão era meu... por causa do Reinaldo Salomão. O Salomão era sobrinho do Petrocelli. Sim, claro. E o Salomão era preparador físico e tal. E muito, meu amigo, muito. Salomão, os dois, inclusive. Eu digo, olha... Porto Alegre é uma cidade pequena, tem 1.300.000 habitantes, né? Eu conheço todo mundo. Mas se é secreto, como o senhor está dizendo, como é que eu ia saber? Foi bem. Risada. Foi bem. E aí eu disse outra coisa. Eu estou te fazendo essas duas, porque tem tudo a ver com o que houve depois do que aconteceu na conversa com os brasileiros. Você veio para cá, qual é o teu objetivo? Perguntaram. Meu objetivo é ser campeão. Com a Roma sem ser campeão há 40 anos. 2 anos. Aí terminou a entrevista, aí fui falar só com os brasileiros. O que vocês acharam? Vocês estão aqui há mais tempo, tal, conhecem a cultura italiana, embora eu tivesse me preparado, eu já sabia como é que funcionava lá. Sim. Tu fosse muito bem. Só tem uma coisa, Araújo Neto, grande figura. Você não sabe o time que você veio jogar. Pode dizer que quer ser campeão. E pô, Araújo. Um churrasco? Não, churrasco não dá, né, Araújo? Um espaguetado. Tá bem, como vai ser campeão nos 3 anos? E ele pagou.
No terceiro ano ele foi e pagou. Quer dizer, então, assim, ó, a chegada foi assim. Aí nós saímos dali, foi essa história, que tu vai como é que foi a chegar no time. Aí cheguei no time em Parma, o time estava fazendo pré-temporada. Eu já estava desde janeiro jogando. Então eu cheguei já com 8 meses de jogo nas costas. E fui mais um ano. Porque eles estavam voltando de férias. Sim. E aí eu me lembro que eu cheguei, o Tepsi me apresentaram levei 2 palas nossos, e dei um para o Lidl, que é o treinador, e o outro foi sorteado. Quem ganhou foi o Tancredo de goleiro. Eu ia levar um pouquinho da nossa cultura aqui. E aí teve um jogador que disse assim, eu digo, tudo bem, que me apresentou, eu digo, tudo bem, Zé, porque agora temos em quem jogar a responsabilidade se a gente não ganhar. Eu olhei para o tempo e disse para ele que agora que eu entendo que o Roma não ganha campeonato há 42 anos. Tem jogadores que nem ele. Pá, mas sim. Já criou um clima. Não, depois, quer dizer, eu acho que um lugar desses, cara, tu não pode chegar de cabeça baixa nem de cabeça muito alta. E era só eu falar português, não tinha mais ninguém. Tá, mas me diz o seguinte, tu era o melhor jogador do Brasil disparado na época. Só pegar placar da época, sim, troféu bola de prata, por exemplo, a tua média ainda é a mais alta até hoje. Ponto. Na bola de ouro, sim. Na bola de ouro, na bola de prata, se quiser. Tu entra na casa do Falcão, tem lá uma... O que é aquilo? Não é estante só, porque são várias... minha história de preço. Mas são 2 paredes em L, que tem ali de troféu ali, é fantástico. Bom, você era disparado o melhor jogador do Brasil. Tinha outras propostas, podia escolher o time, ou só a Roma veio? Porque teve aquele papo também do Barcelona vir atrás de ti, levar o Cléo, aquela coisa toda. Na realidade, o que teve foi o Milan. Antes o Milan foi lá. Conseguiu optar assim? Não, eu vou dizer por quê. O Milan foi em fevereiro. Tá. A Roma foi um pouquinho depois. O Milan que me ligou e falamos tal, Gianni Rivera, que foi talvez o maior jogador da história do Milan, que depois foi ser senador político, ele estava diretor de futebol do Milan. Ele me ligou e queria me levar, tal, mas tinha só um probleminha. Eles estavam se defendendo de um processo de, como estavam dizendo, que eles tinham acertado os jogos. Aquela história da Itália. E ele estava se defendendo, olha, nós estamos nos defendendo, acho que não vamos cair, que a tendência era cair caso, e se caísse, não poderia contratar. Se você já estivesse no time e ele caísse, você poderia jogar, mas contratação para jogar a Série B não podia. E o Milan caiu. Tá. E aí eu não fui. Aí em seguida veio a Roma. A Roma veio por indicação do Dino Sanha, do Pelé. O Dino Sanha teria dito o seguinte, se vocês querem... Depois o próprio presidente do Roma me contou. Se vocês querem um jogador que jogue, que faça gol, que seja fantástico, tal, que é artilheiro, pegue o Zico. Agora, se vocês querem um jogador que organize o time, que tenha leitura, se entenda como é que funciona, você tem que pegar o Falcão. O Dino Sanha que jogou lá no Milan. Foi quem me colocou no time profissional internacional aqui, o cara que me botou para o primeiro time. Então, Pelé também tinha falado. Então, eu fui com a ideia, eles esperavam, Felipe, o jogador do balãozinho, do calcanhar, do tal do inúmero, que é a jogadinha de efeito e tal. E eu até um dia perguntei, estava no restaurante do hotel onde nós estávamos concentrados, tomando um café, e um torcedor se aproximou. Pô, Paulo, quando é que você vai mostrar para a gente inúmeras jogadinhas de efeito? Eu brinquei com ele. Você quer no domingo ver jogar de efeito ou você quer ser campeão? Campeão, dizia. Eu quero me divertir no domingo. Enfim, e aí eu acho que no primeiro ano quase ganhamos o campeonato. Já foi, bateu na trave, né? Primeiro nos tiraram o título. Nos tiraram. E tanto é verdade que em 2006 eu estava no aeroporto de Paris para ir para Zurique para encontrar a seleção. Galvão e eu, nós estávamos lendo o jornal. Aí tinha estourado o escândalo de compra e venda de jogos, em que a Juventus estava envolvida. E eu comecei a ler. Depois a Juventus foi punida, inclusive. Sim. E o diretor tirado do futebol. E o árbitro, que estava envolvido, também foi suspenso, que era o árbitro que dirigia as arbitragens, quem definia que árbitro ia para fazer os jogos, que era o diretor da arbitragem, tinha sido o árbitro daquele jogo meu. Ou seja... Tinha um gol nosso que anularam, foi assim uma vergonha, que era o gol da vitória. Faltavam 3 jogos para terminar, nós tínhamos 1 ponto atrás da Juventus, na época se jogava por 2. E a gente teve esse gol inacreditavelmente anulado, que era o gol do campeonato. E faltavam mais 2 jogos, depois inclusive nós
Enfim, mas foi uma luta ser campeão com a Roma, que é o que eu dizia sempre que ser campeão com a Roma equivale a 10 títulos de times como a Inter na época. Hoje nem tanto, né? Mas na época, Inter, Juventus, tal, times muito fortes. A Roma não tinha a força política que tinha a Juventus, por exemplo, não tinha, né? Mas acabou começando a ser simpático à medida que o time começou a trazer simpatia, porque eu jogava bem, né? Sim. Grande Felipe, que maravilha. Envie-lhe ao vivo as minhas saudações de coração amarelo e vermelho. Associação Esportiva Roma, né? Sim. E um forte abraço ao rei de Roma, Nicola Ocpinti. Cônsul, torcedor da Roma. Que é um torcedor fanático da Roma e queria estar aqui esta noite conosco. Ele disse: seria ótimo. O dia que Falcão estiver lá, me convida, eu fico quietinho no estúdio. Ele é o maior que eu vi. Ele está fazendo um belíssimo trabalho aqui. Belíssimo trabalho. Grande figura, torcedor da Roma. E assiste direto. E um fã teu. Estou conversando com Paulo Roberto Falcão no 21h30. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Thiago Gonzaga trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. Porque é preciso viver mais. Acesse o site 18epouco.com.br e faça sua doação. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Se a gente ficar falando de histórias do futebol com o Falcão, vou precisar de uns 5, 6 programas aqui, porque tem mais história que o Walt Disney no futebol. Histórias são boas. Histórias são boas, são maravilhosas. Tu colocou quantos livros ainda tem para escrever sobre histórias do futebol? Tu já tem quantos? Nós fizemos 3 aqui. Eu fiz uma na Itália também, ganhamos um prêmio na Itália, que era o Manuale di Calcio. Isso foi lá em 81, 82. A gente ganhou um prêmio com esse livro. Que mostrava como é que era a alimentação, preparação física, como é que tinha começado o futebol no mundo e mostrava como é que se domina uma bola. Mais para gurizada. Você ensina a dominar a bola? Se tenta. Se tenta. Não, o carrinho, como é que tem que ser dado. Foi bem feito. Tá? Fizemos umas fotos. Eu mostrando com a fotografia. O Tinga, quando teve aqui, pegou e me disse o seguinte: Felipe, o futebol hoje eu não sei qual foi o percentual, eu acho que ele me disse 80% mental. Que hoje, da forma como está estruturado, um garoto que tenha uma certa habilidade, mas que tem um mental muito forte, um foco muito forte na carreira, vence na carreira de jogador. Na tua época não era assim. Eu li uma entrevista do Menotti, que foi treinador campeão do mundo com a Argentina em 78, para quem não sabe, uma figura que usava um termo muito bom, dizia, ai que achicare, quer dizer, de compactar. Certo. Ele já dizia isso lá nos anos 76, 77. E ele diz ali, perguntado se o Pelé, o Messi e o Maradona são excelentes, mas o Pelé é superior. Porque o Pelé jogava numa época que tinha um monte de grandes jogadores. Então a concorrência era muito maior. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá? Hoje eu acho que você tem que ter, acima de tudo, uma ótima condição física. E tem que ter o cognitivo, é fundamental, de entender o que está acontecendo. Como é que o Menotti te chama? Paulo? Paulo. Todos chamam de Paulo. O Bilar chama de Paulo, os argentinos é Paulo.
Então agora eu vou contar uma história do Nando Gross e do Sérgio Boas, em Munique, 1900, a Copa de... 74? Não. Os guris na Copa de... 2006. 2006. O Boas e o Nando, quem conta a história é o Nando, estavam lá num restaurante, e nesse restaurante estava o Menotti e o Maradona. Eles estavam se lixando pro Maradona, eles queriam entrevistar o Menotti, só que o Menotti, na parte que eles estavam do restaurante, tinha um bloqueio. Lá os frequentadores, os clientes do restaurante estavam num canto e, claro, as personalidades estavam bloqueadas, ele tinha um segurança e tal. Aí chega o Falcão, entra no restaurante, entrou na dele, entrou na dele. E os guris, ô Falcão, tudo bom? Foi ali conversando. Quando o Menotti, viu, te chamou. E aí eles nos levam junto, pelo amor de Deus. Que foi de biquinha. Mas é isso, o Menotti que... o Menotti eu sempre tive um relacionamento excelente com os argentinos. E tu não foi para a Copa da Argentina? Pois é, e o Menotti, me desse um gancho, eu ia te contar uma coisa, eu vou contar outra. O Menotti, depois da Copa de 72, ganha, a Argentina ganhou, ele em fevereiro, teve um campeonato, um tipo de mundialito em Mar del Plata. Então tinha o Boca, que era o melhor time do mundo, tinha o River Plate. O River Plate tinha metade da seleção argentina. O River Plate tinha o Filhote, tinha o Passarella, tinha o Tarantini, tinha o Ortiz, tinha o Luque, né? E tinha o Racing, a seleção da Tchecoslováquia também. E depois de um jogo, acho que 3-3 com o River Plate, o Menotti fez uma seguinte declaração: Coutinho devia estar louco quando não levou esse rapaz para a Copa. Brigou com o Coutinho ou não brigou com o Coutinho? Foi uma confusão, cara. Nós vimos um Brasil no auge da ditadura. No auge. Né? E eu quando... me lembro que tinha convocação, nós fomos convocados para a Copa em 77 com o Brandão, fizemos uma preparação em Imbu, aí patamos com a Colômbia lá, o time da Colômbia era muito bom, íamos jogar em casa. E depois tinha o Paraguai. Eram 2 jogos só, né? Paraguai, Colômbia e Brasil. Um grupo de 3. E aí o Brandão convocou e no domingo a gente empatou. Ficamos 25 dias treinando e empatamos o jogo com a Colômbia. E na volta o Brandão é demitido e entra o Coutinho. Uma das grandes injustiças da história desse país. Não pelo Coutinho e não chamaram o Minelli. Para quem não sabe... Bicampeão brasileiro. Já era tri ali. Pelo São Paulo. Sim, campeão em 75, bic em 76 e tri no São Paulo em 77. A Copa em 78 não é o Minelli, quer dizer, isso é um negócio incompreensível. Né? E aí eu fui chamado, só que nós voltamos da Colômbia e fizemos aquela semana de férias e na reapresentação já estava o Coutinho. E aí, enfim, eu reapresentei 2 dias depois, que saí com uma faringite braba. E aí, no fim, tivemos uma discussão lá, em outra situação, e aí, no fim... Eu não gosto de falar muito do assunto, porque não está mais aqui, morrer fica... Não é legal. Mas teve uma discussão. Teve uma discussão pesada, e aí... Não, simples, eu sempre entendi assim, ó, eu digo isso em rede nacional, não estou dizendo só aqui, que na época, Rio-São Paulo mandava. Certo. Quer dizer, Rio Grande do Sul e Minas começaram a ter um certo respeito quando a Taçofa começou a ser campeão 75, 76, depois Minas também. Quer dizer, não se valorizava muito. Tanto é que a Copa de 78, a Taçofa tinha sido campeão 75, 76, 78 só tinha o Batista. Não tinha ninguém mais internacional. Então, assim, hoje não existe mais isso. Aliás, o Tele tirou isso em 82. Levou a seleção a Toga da Raposa, Belo Horizonte, e ele fez a seleção brasileira mesmo, no Brasil inteiro. Tanto é que o preparador físico que levou foi o Tim, né? Que era daqui. Então, mudou isso, mas na época era muito difícil, muito complicado. E era um ambiente assim que eu não gostava. Sabe por que tu falou em ditadura? Tinha a ver com isso? Porque ele era do Exército. Tinha a ver. Tinha um caráter político nisso? O Coutinho era capitão, né? Não, sim, mas na discussão de vocês? Evidente, porque não tinha justificativa, né? A minha reclamação era o seguinte: quando eu cheguei que eu cheguei e me apresentei, ele disse: olha, entre em forma e depois eu falo contigo. Eu disse: tá bem. Aí teve um jogo 6 dias depois, um amistoso, eu não fiquei nem no banco. Aí teve o jogo com a Colômbia de volta, eu também não fiquei no banco. Aí o Zico foi expulso. E ele disse que eu ia jogar no ar, sem ter falado comigo. Aí a imprensa veio para cima de mim. Aí tava um ambiente ruim. E aí, enfim, acabei jogando contra o Paraguai, jogo lá,
Ganhamos 1-0, empatamos no caso, desclassificamos, mas nunca mais chamou. Voltou a me chamar depois da Copa. E foi o ano que eu ganhei bola de ouro. Mas isso é um negócio assim, ó, em 82, Felipe, a hora que eu estou ali, perfilado, cantando o hino nacional, todo esse filme veio na minha cabeça. Sim. Eu digo, eu tenho que jogar essa Copa pelas duas. Quer dizer, aquilo foi uma motivação absurda. Foi bola de prata daquela Copa, né? Foi o segundo melhor bola de prata, mesmo o Rummenigge e o Paulo Rossi tendo jogado 7 jogos, porque nós não fizemos semifinal e final. Egoisticamente, a Copa foi muito boa. E eu brincava com o Zico, Galo, eu posso ser goleador da Copa, que é uma vergonha para você. Eu fiz 3 gols e o Galo fez 4. Então eu não joguei 2 jogos e ganhei a bola de prata. E o Rummenigge ganhou a bola de bronze. E o Rossi é de ouro em função da artilharia, né? Acho que sim. Muito mais do que... Acho que sim. E conta, né? Isso conta. Como é que foi? Tu perdeu a voz no... No gol? No Brasil, não, no Brasil e... Itália? No Brasil. Eu engoli o chiclete. Tu engoliu um chiclete? É porque eu jogava com o chiclete. Eu aprendi com o Joff Funchal, que foi meu treinador das categorias de lá. Comecei com o Joff, que eu tinha 11 anos. E não tinha cultura do chiclete. Também era difícil comprar, porque a fase não era... Então ele ensinava a pegar grama e mastigar. Tá. Para quê? Para ficar fazendo saliva. Tá. E eu fazia, mas quando surgiu o chiclete, eu sempre mascava chiclete. Porque mascando chiclete você não fica com sede. Mas não é então sem voz, tu engoliu o chiclete. Porque tem um papo que no 2-2 tu gritava com todo mundo e vão pegar, porque esses caras. Foi na hora do gol que eu vibrei, que eu fiz assim. Aí eu engoli. Tá. Mas de gritar com o time, não? Não. A gente estava. Foi aquelas coisas de destino, né? Porque tanto é verdade que se fala dessa seleção. Quis largar o futebol em 82? Não. Tem esse papo? Não, falaram isso, mas não, nunca. Eu fiquei chateado, né? Tanto é verdade que na final, Itália e Alemanha, começou o jogo, eu só vi o pênalti que o Arnaldo apitou, deu em cima do Bruno Conte, que o Cabrini errou. Aí eu peguei o carro e saí. Quando eu vi, eu estava em São Paulo, na casa do meu amigo Ledo, né? Eu não vi o jogo. Porque na minha cabeça, nós tínhamos que estar ali. Né? Foi a melhor seleção de todos os tempos que tu viu? Mim, sim. Foi... Era uma seleção que tinha jogador de muita qualidade, mas muita qualidade, e que jogava, não dava mais que 2 toques na bola, mesmo podendo fazer a firula que quisesse. O Leandro e o Júnior eram jogadores tecnicamente extraordinários. O Leandro era o jogador de mais técnica que tinha na seleção. E eram 2 laterais. Então era um time que tinha muita qualidade, mas e estava usando o termo que você usou, focado na Copa, focado, a gente queria ganhar. O que aconteceu naquele jogo? Os italianos estavam mais focados? Jogaram bem, mas assim, era jogo para empate. É verdade. Quem é que passou por ti e diz dos italianos? Se vocês fizerem o terceiro, nós vamos fazer o quarto. Tem uma história assim? Não, eles fizeram o quarto, só que foi anulado. Não, mas se nós empatássemos, eles iam fazer mais. Não, eu digo o seguinte, se a gente tivesse empatado, porque era um dia deles. Mesmo os Ovos tendo feito 2 milagres. O goleiro da Itália fez 2 milagres, cabeçada do Oscar e cabeçada do Sox. A Itália jogou bem, nós jogamos bem, foi um belíssimo jogo, mas era um jogo só, né? E aí um jogo só acontece e o time da Itália era muito bom. O time da Itália era fantástico. Tinha Zoff, que era o melhor goleiro da Europa na época. Chiré era o melhor líbero, Cabrini era o melhor lateral esquerdo. Chiré jogava muito. Nossa, aí... Chiré, depois o Baresi jogava muito. O Baresi, esse aí. Os dois também. Aí tu pega Antonioni, Tardelli, Bruno Conte jogando muito, Paulo Rossi definindo. Pô, o time deles era muito bom, cara. Muito bom. Ninguém ganhou a Copa do Mundo, senão um time bom. Cara. Não teve salto alto nenhum nosso. Zero. Porque a gente também estava voando. Zero. O que se falava, tinha que jogar mais atrás, pô. Jogar mais atrás. Tinha que ter botado o Batista. O Batista não estava nem no banco. Tinha levado a pancada do Maradona no jogo anterior. E eu lembro a frase final do Tele, né? Gente, nós vamos jogar como nós sempre jogamos. Vocês estão encantando porque estão jogando futebol objetivo, sério e tal. Mas vamos lembrar que nunca esqueça que o empate sério. Servia, né? Servia. Até que o gol que nós somos terceiro, tá todo mundo na área, só tinha um jogador fora. Tudo dentro da bola, Qual é o gol mais bonito? É aquele da Copa? O gol mais sentido, acho que é esse, né? Esse gol aí. Porque esse era o gol da classificação, Felipe. 0-0, a gente começou o jogo, o Brasil classificado. A Itália fez 1-0, a gente faz 1-1. Aí eles fazem 2-1, a gente faz 2-2. Nós nunca tivemos uma vantagem assim do resultado. O gol da Itália foi muito em cima. Não tínhamos 20 minutos assim, para administrar. Então era gol em cima. E aquele gol era o gol da classificação. Eu pergunto sobre um outro gol
Tu nunca ficou com medo de quebrar a perna naquele gol contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras. Não ficou com medo de quebrar a perna, hein? Não, porque assim, quando eu bati... Porque tu faz... Eu tiro. Pois é, mas é tão rápido aquilo que o cara vem... Eu não... Sabe o que é engraçado? Quando a bola sobrou, enfim, que o Valdomiro, alguém cruzou, o jogador subiu de cabeça, ele foi dominar, a bola bateu na canela dele e adiantou. E quando eu bato assim na bola, eu bato, eu não levo, se eu deixo o pé, eu quebro a perna. Sim. Eu bato com violência e tiro com a mesma violência. Eu não vi o gol assim. Rápido. Eu não vi o gol assim. Como eu fiz isso, eu fui ver o gol ao contrário. Porque, saiu. Sim, porque não tinha como. E aí, então quebrava a perna. Esse foi um gol fantástico. Pelo jogo difícil, complicado. Tinha um Palmeiras treinado pelo Tele Santana. Tinha ganho de 4-1, 4-0 do Flamengo no jogo anterior para chegar ali. Tu tinha lido o Jornal da Tarde aquele dia, não? É o dia do famoso Falcão acho que eu li. Acho que eu li. Tu acha que leu? Não tem certeza? Não tem, mas eu assim, ó, isso não ia motivar, né? Motivação, não é isso? Não era isso. Não era isso. Para quem não sabe, a história é o Jornal da Tarde de São Paulo. Eu nunca sei se é o Jornal da Tarde ou outro, mas eu acho que é o Jornal da Tarde. Falcão ou Mococa? É que isso foi a Avalone, um grande amigo Avalone botou. Querido, Roberto Avalone. E no outro dia, depois de 2 gols, o Falcão, é claro. Mas não cheguei a me motivar, não. Não? A motivação estava no jogo, né? No jogo, nós íamos jogar um jogo lá e tinha que trazer o jogo de volta. O Inter de 79 é campeão invicto, né? Mas 75, 76 era mais time, ou não? Se a gente pensar, eu acho que a coisa mais importante não é o resultado. Tá? Diferente e respeito a pena de muita. O mais importante é você jogar bem. Tá. Você tem que ter performance, tem que estar bem. E aí o resultado vem. É que é uma das grandes dúvidas que eu tenho às vezes com alguns dirigentes. Tem que ganhar, não tem que ganhar. Joga bem que tu ganha, joga mal você não. Você pode ganhar 1 ou 2, vai tomar uma pancada na frente. Tem que ter um time que tenha rendimento. Se tiver rendimento, pode demorar um pouquinho mais, mas vai ser mais consistente. Tá. Então, 7-5, é que 7-5, 7-6 teve Marinho Pérez, que veio do Barcelona, trazendo a história da linha de impedimento. Então, foi a grande novidade na época no Brasil, fazer a linha de impedimento. Então, a gente preparava falta lateral contra a gente estudava as palavras, sei lá, Sabiá. Aí, alguém dizia assim, Sabiá, tá, já todo ficava atento que nós íamos sair, para deixar o time adversário. Hoje não dá para fazer isso, porque hoje o auxiliar espera para ver se a bola. Hoje não dá. Nós fazíamos muito isso. Então, acho que ali chegou a perfeição disso. 7-5 tem a história de que o Internacional batia na trave. 73 bateu, 74 bateu, e estava amadurecendo isso. Então, 75 foi assim, eu acho que foi o título difícil, porque era o primeiro. 76 foi menos difícil, porque o time incorporou, mesmo que não tendo o Carpegiani, que ia fazer uma diferença brutal, São Paulo, porque tinha machucado. Aí eu saí de volante, fui jogar de segundo, e Caçapava entrou de primeiro. Em 79, não dá para não falar de 79 com essa conquista, né? Um amigo meu me disse assim, porque o Corinthians não perdeu, né? Ele mandou assim, porque todo mundo fala dos 23 jogos, né? Assim, até, mas só 23 jogos. Esse amigo meu mandou um texto assim, mas o Corinthians perdeu na 20ª rodada. Então, se tivesse ganho com 26, 27, valeria a tese, né? E daí eu brinco sempre, eu disse isso até pro jogo que foi o jogo, eu não quero saber quem vai ser o campeão. A gente de 79 só quer que o campeão perca um joguinho. Para ficar, tem um livro sobre isso que é maravilhoso. O livro é muito bom. Só rapidinho, Hotel Caçapava, o elástico do Rivelino. O Caçapa, esse eu me lembro, ele conta umas histórias que ele disse que eu contava, coitado, né? Sim. Tá lá. Na realidade, isso era em 75, né? Quando o Fluminense era uma máquina. Era uma máquina tricolor mesmo. Era o Félix no gol, goleiro campeão do mundo em 70, Toninho na direita, que era da seleção brasileira, e Marco Antônio na esquerda, que era também na seleção. Silveira e Edinho. Né? Meio campo era Zé Mário, Rivelino e Paulo César Caju. Nossa. Gil, uma fase. Manfrini e Zé Roberto. Era um timaço. Espetacular. O Fluminense não deu um chute no gol do Maracanã. Quer dizer, a gente conseguiu montar um esquema. Nós passamos todo o jogo marcando muito forte. Naquele jogo a gente liberou os 2 zagueiros. O Flávio veio marcar o Zé Mário. O Valdomiro pegava o Marco Antônio. O Lula pegava o Toninho. E o Caçapava no Rivelino. E eu e o Paulo revezavam no Caju. Tal, então, um chute no gol. Foi uma atuação extraordinária. Na noite anterior, diz o Caçapava, e isso eu lembro bem,
de caçapa, o Rivelino é um negócio assim, ó. Ele tem um drible fantástico. Elástico. Que drible que é, tal, mas aí, quando eu disse que o Rivelino tinha aprendido com um japonês, Sérgio Estigo, ele não acreditou. E é verdade, ele aprendeu com um japonês. Que depois foi meu diretor quando eu treinei a seleção japonesa, Sérgio Estigo. Caçapa, ele leva a bola aqui, Caçapa, aqui lá do pé, ele faz assim. Quando ele faz assim, ele já traz para cá. Ele leva a bola aqui, ele erra, pum, para cá. Então, tu não olha para a perna, não olha para a bola, não olha para a perna. Pá, depois isso, com bola no corredor, né? No corredor do hotel. É verdade. Pegou, 11 horas. Não, vamos lá, tá. Ele suava, né? Ele era uma figura extraordinária. Tá, não, tô bem, tô vivo. Então vamos dormir. Ele é meu companheiro de quarto. No dia tal, o jogo, primeira bola, que ele não pega, faz assim, ele atropela o Rivelino no meio. Pô, Caçapava, nós treinamos, cara. O que acontece? Pô, falta pra dar. Eu na hora, Falcão, fiquei na dúvida, foi no meio dele. Fiquei na dúvida, foi no meio dele. Mas uma outra que ele conta, e essa eu não sei se é verdade, ele conta, mas ele contava com propriedade, que deve ser. Nós jogávamos contra Santa Cruz e Recife. E o meia-direita de Santa Cruz era o Betinho, o melhor jogador do time. E na época, o meia-direita, para quem não sabe, era ponta direita, centroavante e ponta esquerda. Um volante e 2 meias. Esse aqui chegava mais, que era o 8. Né? Então, normalmente esse ficava a cargo de quem? Do jogador, que era o primeiro volante do adversário, no caso do Caçapava. Aí eu estava lá embaixo, subo no quarto, e ele conta, esse eu realmente contava, eu não lembro, que eu teria dito assim, Caçapava, ele estava dormindo. Caçapava, pô, o que é? Vou me acordar? Não. Não, tô bravo, cara. Ele contando. Mas o que é? Não, o cara falou umas bobagens da gente. Mas como assim? Nisso ele já está na cama, Sim. né? Eu já quero saber o que é. O tal de Betinho aí falou uma bobagem. Mas o que ele falou? O cara perguntou para ele da rádio lá, e a televisão acabou de reproduzir a televisão aqui, que o repórter perguntou para ele, pô, amanhã vai ser um jogo difícil, né, Betinho? Você vai enfrentar o meio-campo da seleção brasileira, né? Sim. Falcão e Caçapava. Vai dormir, amanhã a gente fala. Não, ele mais coisa. Por que ele diz? Ele disse uma bobagem. Mas amanhã a gente fala, eu dizia que eu estava empurrando. Tu quer saber? Então vou dizer o que ele disse. Ele disse que o jogador de seleção é o Falcão, porque o Caçapava não joga nada. Aí o negão fechou. O Caçapava. No outro dia não falou nada com ninguém. Tomou um café quieto. Primeira bola que o Betinho pegou. Lá no Arrodão ele jogou o Betinho na cerca. Eu sou o Caçapava. Espetacular. A gente vai para um rápido intervalo e volta para fechar o programa com o Paulo Roberto Falcão. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Thiago Gonzaga trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. Porque é preciso viver mais. Acesse o site 18epouco.com.br e faça sua doação. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Às 21h30 recebe o rei de Roma, Paulo Roberto Falcão, presidente do Instituto da Criança com Diabetes. Como é que é isso? Como é que entrou? Não é só essa a causa, né? Mas essa é a principal causa, né, do trabalho. Como é que entrou? Eu estava na RBS ainda na época, e na televisão, e na semana eu tinha recebido uma ligação do
do Escurim, jogador internacional, dizendo que o Sérgio estava com dificuldade, ter que... Sérgio Galocha. Sérgio Galocha também é jogador internacional, jogou no Flamengo, que precisava uma prótese e tal, aí, tá, vou tentar. Aí liguei para o doutor Leandro Pinto, sempre, doutor Leandro, que me curou erisipela, inclusive, quando eu tive antes do jogo contra o Leste. Ele, não, deixa que eu consigo, ele amigo conseguiu lá a prótese e tal. Na mesma semana, me ligou o Alexandre, quem é o Alexandre? Massagista do Internacional na época, gordo, grande figura, que eu fiquei sabendo que tinha amputado o pé. Ele é com aquela... Ele assim, ele me ligou, eu digo, Igor, que nada, tive que amputar o pé, agora precisa de um sapato, é claro, eu perguntei, que número tu calça? Olha, pé direito é 40, o esquerdo qualquer número, que eu perdi mesmo. Mas ele era um cara assim, com astral um absurdo, e pô, né? Enfim, aí o pessoal do Instituto me procurou nessa semana. Então eu estava muito sensibilizado também com a história de dois grandes amigos, né? Aí começamos a ir atrás de recursos, né? O Hospital Conceição deu o terreno, vamos começar com... Então, muito da iniciativa privada, das pessoas que davam lá uma quantia e não queriam ser, que aparecesse não, por questão não queriam. Outros queriam, tal, mas todos querendo ajudar. E nós fomos atrás enfim, é um prédio de 7 andares, filho. É referência aqui na América Latina. 7 andares e com atendimento de SUS mesmo, para deshospitalizar, inclusive, as pessoas, as crianças. E foi, assim, uma luta para buscar recursos, uma luta, né? Nós tivemos no último período, sim, no último que faltava lá, e sim entrou um político, que foi importante para a gente, foi o Osmar Terra, que estava aqui, nos ajudou muito no final. Secretário de Estado naquela época. Ajudou muito, né? Então nós conseguimos montar isso e todo ano tem a corrida. E todo ano tem... Do que vive? Da corrida e vive de um jantar que se faz em outubro. Mas é uma luta do pessoal lá direta, diária, para buscar, para ajudar. Então nós estamos muito felizes, porque o retorno, ele é gratificante, né? Ele é muito gratificante nisso. Então, uma das coisas que eu acho que as pessoas deveriam fazer mais, porque eu acho que nós estamos numa situação tão complicada nesse país, né? Com tudo desacreditado, tudo. Eu acho que essas coisas onde as pessoas tentam ajudar e tem uma receptividade fantástica da sociedade, que as pessoas se motivam demais. As pessoas estão dispostas, as pessoas precisam ser mobilizadas, na verdade, muitas vezes. Então nos deixa assim, a cada ano que passa, nos gratifica ainda mais. Não é essa a tua única causa, né? Mas essa é uma preocupação tua e tu é daqueles que não é... Tem vários outros, né, que eu me relaciono que não estão o tempo todo divulgando isso. Por quê? Porque faltaria tempo para vocês abraçarem todas as causas, porque tem uma... Como é que é isso? E também tem assim, ó, tem muita gente necessitada, muitas chamar de ONGs, talvez, necessitando. E pouca gente ajuda, porque as coisas estão difíceis para todo mundo, né? Mas a gente consegue manter lá sempre o mesmo grupo que ajuda na corrida. Na hora do jantar, é um jantar fantástico, são os maiores gourmets de Porto Alegre que vão lá e dão a sua contribuição, que é um jantar de outubro. Esse ano, infelizmente, a corrida não aconteceu, porque nós tínhamos a corrida em maio, choveu, que Deus mandava. Aí nós íamos fazer agora dia 27 de agosto, eu fiz 2 filmes também dia 27 de agosto, muito movimento, mas também prometeu muita chuva, aí também não se fez. Mas, enfim, é um trabalho diário das meninas lá. Trabalho a Cota, né? A Cota, a Ana, a irmã, o Balduino, que é o presidente. Eu sou o presidente do Conselho de Administração, o Balduino é o presidente do Instituto da Criança. Então, assim, é gratificante e você vê as crianças... Você imagina, isso tem 19 anos, as crianças crescendo. Às vezes eu encontro um garoto que fez um comercial comigo lá atrás... grande, eu digo, eu estava contigo, os senhores, falo senhor, estive com o senhor, né? Eu lembro, aquela foto e tal, aquela imagem, então é legal. O Paulinho, teu filho, nunca pensou em jogar futebol? Pensou, tentou, mas desistiu. Não a desistiu. Cobrança era diferente? Não, é uma das coisas, as pessoas também não têm culpa, né? Mas eu canso de ver assim, não só no caso dele, filho de alguém que jogou bola e tal, aquela famosa frase, jogar 10% do teu pai, cara, você não sabe o peso que isso tem na cabeça de uma criança. Hoje jogar é um peso assim absurdo. Mas ele tentou jogar e largou, e agora está tentando fazer educação física nos Estados Unidos. Mas assim, eu tento tirar sempre o peso, né?
Eu digo, olha, eu tenho sorte. Eu fui jogando. Porque até eu começar a jogar, filho, a minha ideia não era jogar, porque eu via. Imagina, eu comecei a dar só com 11 para 12. Fiz todas as categorias, todas que podiam ser. Quando eu cheguei no juvenil, que era o junior de hoje, eu olhava para cima, na minha posição tinha Carbone, Tovar e Vitor Hugo. Se eu vou olhar para vou jogar no meio campo, tinha Carpejante, tinha Dejair, tinha muita gente boa. O Galocha estava nessa. O Galocha estava acima na meia direita. Na meia direita, mas... Acima. Eu não vou jogar nunca nesse time. Eu joguei com o Galocha. Sério? Porque o Sérgio é de Butiá. Sim, o Nitota. O Sérgio e o Nitota, os dois irmãos, né? Tu imagina o seguinte, um dos maiores orgulhos da minha vida é que eu levei 2 janelinhas dele, rapaz, parecia em cima de um tijolo, assim, ó. E aí eu não sabia quem era. Porque eu cheguei num treino e entrei lotado. Eu cheguei e tal, vai lá, marca aquele cara lá. Levei 2 janelinhas dele. Tá? E aí daqui a pouquinho o cara gritou assim, vai Galocha. Eu assim, não. A minha posição é outra. Veio outra aqui marcar, porque você... Rapaz, até hoje. Fez um jogo antológico contra o Santos, naqueles 4-0. Sim, que é um jogo também que vai virar notícia, né? Claro. Que é Noite de Ver Pelé em Porto Alegre. E a Folha da Manhã ou Folha da Tarde, e no outro dia a manchete era na noite de Pelé só se viu Galocha ou coisa assim. E o Sérgio foi lançado em Novo Hamburgo, o jogo que eu estava com meu pai assistindo, que ele saiu do Júnior, no caso do Juvenil, né, jogou direto, que é famoso ataque Iê, que o Pedro Eduardo Figueiró colocou, Braulio, Sérgio, Claudio Miro e Canhota. Jogavam muito, né? E jogou, saiu do Júnior direto e ficou, não saiu mais. Muita força, né? Muita força. Espetacular, jogava demais. Bom, a gente abriu... eu tenho uma última pergunta ainda sobre futebol. Por que tu não joga nesses jogos festivos assim? Eu joguei... Tu tá fininho, tu joga tênis, tu tá bem preparado. Por que... Sabe o que é? Eu não sei, mas eu joguei alguns jogos lá quando eu parei. Joguei na despedida do Raul, Flamengo, joguei na despedida do Zico. Joguei num jogo, esse é interessante, nós perdemos 3-2 para a Itália em 82. Em 90, eu estava trabalhando para a TV Monte Carlo e para a Manchete na Copa da Itália. E um dia antes de começar o Mundial, nós fizemos a despedida do Júnior, que estava no Pescara. Qual o jogo? Brasil de 82 contra a Itália de 82. Resultados. 9-1 para nós. Ganhamos o jogo errado. Mas é outra situação, mas enfim. E aí eu joguei, depois nunca mais joguei. Esse é o teu último jogo? Não, acho que teve mais alguns. Mas assim, agora tem a festa no final do ano que o D'Alessandro faz. Sim. E ele me ligou para mim treinar, para ser o treinador. Eu disse, tá bem, vamos embora. E agora eu estava entrando no programa, eu me liguei aqui, o Rafael, que é o assessor de imprensa dele. E ele disse assim, Joffre, vamos dividir. Nós queremos, eu sei que o objetivo do jogo é doações. Bota o estudo da criança nisso aí. Não, já botei. Agora, o D'Alessandro falou que tu vai jogar 10 minutos, você está brincando. Joga, rapaz. Não, mas eu sempre fui muito competitivo. E quando eu digo assim, às vezes as pessoas confundem, eu gosto sempre de explicar. Jogar bonito, as pessoas acham que é jogar fazendo firula. Não, jogar bonito é você construir uma jogada bonita, não necessariamente sem ser firula. Claro. Por exemplo, o gol que todo mundo, muita gente para mim diz que o gol mais bonito da história do Beira-Rio foi o gol com o escurinho de cabeça. Certo. Ali é de uma beleza, mas não tem nenhuma firula. Então, o meu desafio como treinador é construir um time que ganhe, mas que ganhe jogando bem, filho. Porque senão vira um dado estatístico. E essa era a minha última questão, então. A gente eu abri perguntando se tu estava com saudade de TV, tu disse... Tenho de vez em quando, gosto, mas eu sou técnico de futebol. Não? Por que tu não está técnico? Convite não te falta. Por que tu escolhe tantos times assim? Tu perde muita oportunidade depois assim? Pô, mas podia ter ido, podia... Por quê? Eu aprendi, quando eu tinha meus 8, 9 anos, morava em Niterói. Niterói e Canoas. Difícil a vida naquele período. Meu pai trabalhava, minha mãe também, mas era difícil, mas aquilo acho que me deu uma consistência fantástica, né? De experiência de vida e tal. Eu me lembro que refrigerante era impossível tomar, né? Sim. No máximo era eu parava aqui suco. E eu gostava do de groselha, que dava 10 copos, né? Então, refrigerante não tinha chance, era muito caro. Né? Eu achei um dinheiro no chão, que eu não lembro se era cruzeiro, real, qual era a moeda, tô falando, sei lá que ano era isso. Peguei, fui no bar e tomei uma Pepsi Cola. Que era o... Na época era o... Espetacular. Eu peguei assim, tomei, né, um gosto assim e tal. E quando eu terminei de tomar,
eu estou indo para casa, eu digo assim, quis me dar um arrependimento. Tipo assim, cadê o dinheiro? Tu gastou o dinheiro. Ao mesmo tempo que eu tive isso, eu pensei, pera um pouquinho. Isso tudo na minha cabeça, eu tinha 10 anos. Se eu tive mais força e a minha cabeça pensou mais em tomar o refrigerante do que guardar o dinheiro, está resolvido. Porque eu tive, naquele momento, muito mais força de tomar o refrigerante. Então, esquece a história. Tinha 2 opções e optou por um. Então, é isso que eu trazendo para o dia de hoje. Então, eu, quando tomo uma decisão, eu penso, repenso, e a hora que eu decidi, deu. Então, assim, eu tenho convites, diferentemente do esporte quando eu fui, tá? Que o esporte estava 7, tinha os últimos 13 jogos, tinha empatado 7, ganhou 1 e perdido 5. Mas eu via que o time podia melhorar. Pô, então eu vou. Agora, quando alguns convites que eu olho para o time, digo, esse time não tem mais o que dar, eu não vou, porque eu vou ficar 2 meses e vou me demitir. Eu não acho que eu não tenho direito de lesão patrimônio, sei que eu não vou chegar e vou pegar o time, porque ninguém faz milagre, você tem que ter jogador. A diferença são os jogadores. Você tem que se organizar bem, é importante ter o trabalho, mas o jogador que faz. Na frente do gol, filho, você prepara o teu time chegar na frente do gol. A hora de botar para dentro é com ele, não é contigo. Tu tem a obrigação de fazer teu time ter uma boa marcação atrás, mas ter condições de chegar várias vezes no campo do adversário, mas botar para dentro não é contigo. Tu tem que dar condições para que esse jogador chegue na frente do gol. Esse é o trabalho do treinador. Né? E criar dificuldades para chegar no teu gol. Isso é o trabalho. Mas errar o gol, teu goleiro falha, teu zagueiro falha, foge do teu controle. Então eu só vou se eu sinto que eu posso agregar alguma coisa. Senão eu não vou. Ir para ser demitido depois de 2 meses, e aí tem que pagar o salário, pagar não sei quantos meses de multa, aí não vou. Então eu prefiro ficar esperando. Qual é a tua perspectiva agora? O que tu está pensando no curto prazo e no médio prazo? Eu acho que não acontece até o final do ano, em termos de treinador, nada. Mas eu fico atento às oportunidades, televisão, imprensa, eu não afasto, eu não sou um cara que não, isso não. O que eu tenho na minha cabeça é que se eu voltar para a televisão, para a imprensa, eu vou abandonar aquele treinador. Tá. Mas ao mesmo tempo que eu sei que aqui eu tenho muita capacidade aqui. Eu só precisaria de alguém que, como eu tive no Bahia, como eu tive no esporte, né? Alguém que acreditasse e desse pelo menos uma condição de 6, 7 meses para trabalhar. Né? Coisa que eu não tive aqui. Mas porque na realidade eu tenho 5 anos de treinador, 6 anos. É impossível andar contigo nas ruas de Porto Alegre, eu já fiz isso algumas vezes, né? Porque a torcida do Inter te para. Com a torcida nenhum problema, com a direção ficou muita mágoa, não sei qual que é. Eles não tiveram um comportamento adequado. Eu podia dizer outras coisas, mas não tiveram um comportamento adequado. Porque eu digo sempre assim, eu acho que o ex-jogador de um time, por mais que tenha marcado, eu acho que eu marquei na história internacional, ele não tem que ser respeitado pelo seu histórico como treinador. Tem que ter um respeito, para ter um pouquinho de paciência. A torcida sabe separar isso. Tem que ter paciência, pelo menos um pouco mais de paciência do que com outros treinadores que não tiveram a história que eu tive no Internacional. E não tiveram, quer dizer, então... mas enfim, não foi uma coisa agradável, não. Ficar 5 jogos. Não foi agradável. Enfrentando o campeão brasileiro, o Corinthians, o Cruzeiro, tal, não foi. Mas aí acabou caindo, né? Que foi um negócio também muito ruim para a torcida internacional. Mas eu acho que agora vai voltar para a Série A, porque... E até conversando com alguns dirigentes internacionais lá no jogo da seleção, eu digo, o problema não são os adversários. Os adversários são muito abaixo, há muito do Internacional. Como são as viagens e alguns campos que são difíceis. Sim. Porque a qualidade do Internacional é superior aos outros times, sem nenhuma dúvida. Então, com certeza. Querido, quero te agradecer muito. É um prazer. Qual é a frase que o ex-diretor da RBS te disse sobre entrevistas? Aí disse assim, olha, o cara que já tem um certo prestígio, que é conhecido, ele não ganha nada na entrevista. Mas eu acho que ele se referia a entrevistas diferentes dessa, tipo entrevista cara que mais forte, essa é uma entrevista boa, conversa boa. Tranquila? Soft. Então tá bem. Paulo Roberto Falcão, muito obrigado. Imagina, um prazer. Foi um prazer estar comemorando 1 ano do programa contigo aqui. Vamos comemorar o quê? Uns 10, 15. Pô, tomara. Volte sempre. Abraço. Que eu não tenha que ficar 2 semanas te ligando. Vai lá, pelo amor de Deus. Parabéns. Paulo Roberto, dá um beijo na Cristina e na Antônia. A gente encerra o programa por aqui. Obrigado pela sua sintonia. Amanhã a gente segue nessa semana muito especial de comemoração de 1 ano do 21 e 30. Tchau.